Então, começando pela ideia da literacia para os média, há obviamente muita coisa a dizer, nos últimos anos tem-se feito imensa investigação, mas há um aspecto que eu gosto de sublinhar, porque tem sido, não só aparece nas investigações, como tem sido uma constatação que nós temos feito, por exemplo, já agora só para também perceberem isto, nos últimos meses, esse tal projeto de literacia em que estou envolvida, e no caso agora relativamente ao E-Verifier, nós temos trabalhado especificamente a literacia para os média em populações vulneráveis, nomeadamente pessoas idosas, mas não só, crianças, etc. E a verdade é que todas, desde os praticamente analfabetos até às pessoas altamente diferenciadas do ponto de vista académico, crianças, idosos, etc., todos se queixam daquilo a que chamam excesso de informação, não é? E é importante falar disto para que, bem, por um lado tomarmos consciência, por outro lado também não nos sentirmos culpabilizados, porque ele é real, esse excesso de informação é real, ou seja, não é nenhuma incapacidade nossa, não é? É uma realidade com que vivemos hoje. E eu acho que se tivermos consciência dela, e isso faz parte, sim, da literacia para os média, também poderemos dar uma melhor resposta, não é? Se nós tivermos consciência desta verdadeira avalanche de informação com que somos confrontados todos os dias, facilmente compreendemos que o cérebro humano não é capaz, acho que todos nós temos esta experiência, portanto não é preciso também buscar grandes investigações para isso, não é? Não somos capazes de assimilar toda a informação, é impossível. Aliás, toda esta informação é possível exatamente porque é feita é guardada, é trabalhada por inteligência artificial, exatamente porque cada um dos nossos cérebros não conseguirá assimilá-la, não é? Mas é realmente importante termos esta noção, que a quantidade de informação que estamos a produzir é absolutamente gigantesca, não é? Portanto, se tivermos em conta isto, que em 2020, enfim, foram criados tantos dados como 3 milhões de livros por cada ser humano, quer dizer, acho que nós temos melhor medida de livros, não é? Acho eu, quando falamos em zettabytes já estamos, não é? Como os milhares de milhões, quer dizer, como à partida ninguém, ou muito poucas pessoas terão milhares de milhões, é difícil termos noção do que é que isso significa, não é? E aqui é um pouco a mesma coisa, se calhar fazemos esta comparação com livros, percebemos que estamos numa dimensão, de facto, que nos ultrapassa, quer dizer, que não é gerível cada um sozinho, não é? Pronto, precisamos de algum apoio e de aprender a gerir também, não é? Portanto, aprender a selecionar, essa é uma das grandes questões que, aliás, desculpa, eu não queria ir já para aqui, mas pronto, também pode ser. É uma das grandes questões que tem a ver com a literacia para os média também, não é? E é aí que os jornalistas podem, penso eu, ter realmente um grande papel, porque um dos maiores poderes do jornalismo é exatamente a questão da seleção, não é? O jornalista seleciona aquilo que o público vai saber, porque a verdade é que há muito mais informação do que aquela que sai nos jornais, não é? Portanto, o jornalista seleciona. Quando eu digo o jornalista, claro que às direções, aos editores, muitas vezes não é o jornalista, não chefia, digamos assim, que toma essa decisão, mas seja como for, as chefias também são jornalistas e, portanto, mais vale fazer este englobar, não é? E, portanto, este tema da seleção é cada vez, entretanto, é um clássico, digamos assim, mas entretanto tornou-se moderno também. Porquê? Porque, se repararem, nos últimos, se calhar estou a exagerar, meses, se calhar foi anos, enfim, mas sobretudo desde que nos começámos a focar mais na inteligência artificial, no tema da inteligência artificial, também nos começámos a focar numa questão que é a economia da atenção, não é? Lá está, como não podemos estar atentos a tudo, a nossa atenção passou a ter, na verdade, um valor imenso, porque quem conseguir captar a nossa atenção terá poder, dinheiro, etc, não é? Pronto. E aí entramos também num problema relativamente aos jornalistas e ao valor do jornalismo, porque exatamente como no fundo passámos numa situação em que a informação era um bem escasso e os jornalistas tinham mais acesso a ela que as outras pessoas e, portanto, de alguma maneira, o seu trabalho tinha valor por causa disso, para um bem que agora, nós temos esta expressão em Portugal, aos pontapés, digamos assim, não é? Ou seja, mesmo que eu não queira,
no meu, ainda há pouco, exatamente nessa formação com as pessoas mais velhas, elas diziam, mas nós nem queremos saber porque ficamos ansiosos, mas está no telemóvel, está no computador, portanto quase em ansiedade já, não é? A ventilar, porque há informação que lhes chega e eles não querem ter aquela informação, mas aquela informação vem ter com eles, não é? Portanto, invertemos a lógica, não é? Enquanto antes nós íamos à procura de informação e o facto dos jornalistas nos estarem a entregar essa informação já trabalhada, pensada, etc., era um bem, digamos assim, agora é quase ao contrário, não é? Quer dizer, ela vem, sabe-se lá, é o que eu digo, eu nem sei muito bem, ainda no outro dia uma dessas pessoas me dizia, mas porquê é que estas coisas aparecem no meu telemóvel? Eu não pedi para ver aquilo, não é? Chegámos a este ponto, não é? Quer dizer, a informação vem ter connosco e quase que de uma maneira, às vezes, eu tenho de admitir, intrusiva, não é? Lá está. Há pessoas que não querem ver aquelas coisas e aquilo já está lá. Imagina, ligas o telemóvel, claro que depois há as definições e as pessoas dizem, as definições, mas claro que nem toda a gente tem essa capacidade, não é? De gerir as definições e dizer, isto não está na minha página principal do telemóvel, por exemplo, não é? Enfim, pronto. Portanto, no fundo, são de certa maneira novos problemas a que temos que dar resposta. E, eu trago-vos aqui esta situação episódica, anedótica, para introduzir um bocadinho o tema das fake news, embora este caso concreto não seja exatamente fake news. Mas é uma situação que demonstra para mim, à evidência, a facilidade com que se espalha a informação, seja ela certa ou errada. E eu já vou explicar porque é que isto não é exatamente fake news, mas também vou explicar a história. Pronto, o meu interesse, isto poderia interessar a qualquer um, mas o meu interesse especial então mostro-vos um dos livros que eu publiquei, que foi a biografia da Sofia de Melbrenner Anderson, e isto aconteceu por essa altura e, portanto, estava especialmente sensível ao tema, porque o livro saiu em 2019, que foi o centenário do nascimento da escritora, e também, tal como eu, também os jornais estavam mais atentos do que é costume, e então o público publica este artigo falando de um poema falso, digamos assim, embora também seja controverso se podemos usar esta palavra, mas já vamos perceber, que se tornou viral, e o viral é de tal maneira, e era esta a dimensão que eu gostava que vocês percebessem, é de tal maneira que este poema foi usado em teses académicas, teses de doutoramento, por exemplo. Este tema foi usado, já depois de ter saído este artigo do Público, foi usado por colegas meus, jornalistas, de grandes órgãos de comunicação, e eu própria telefonei a alguns a dizer, atenção, esse poema não é de Sofia. Portanto, isto é só para perceberem que é de tal maneira viral que, mesmo depois de explicado que não era um poema de Sofia, continua a ser passado como tal. Agora, porque é que isto não é exatamente fake news ou notícias falsificadas? Nós, na literacia para os média, preferimos a expressão notícias falsificadas exatamente porque elas implicam uma intenção. E a expressão fake news, no fundo, é uma contradição em termos, porque se é falsa não é notícia, se é notícia não é falsa. Mas claro que, como jornalistas que somos, temos que ter consciência que quando as expressões estão de tal maneira generalizadas que toda a gente compreende do que é que estamos a falar, nós acabamos também por usar a expressão fake news por uma questão de facilidade de comunicação, mas na verdade ela não é a mais correta porque induz neste erro, não é? No fundo, de certa maneira, se pensarmos, ela foi... enfim, uma piada que não tem muita piada, mas que costumo dizer que temos uma dívida para com o Donald Trump que tem a ver com isto, quer dizer, foi ele que pôs a questão das fake news, de facto, nas bocas do mundo, porque lá está, ele chamava fake news aquilo que faziam os jornalistas, não é? Portanto, mais uma vez, para justificar que a expressão, justificar aquilo que eu estou aqui a dizer agora, que a expressão não é de facto a mais correta, não é? Mas depois de ele começar a usar essa expressão, a verdade é que o mundo se começou a preocupar com a questão, claro, não foi só isso, mas a verdade é que ele lhe deu uma dimensão mediática que não tinha antes, não é? Porque em todo o mundo só via ele a queixar-se na altura, Presidente dos Estados Unidos, a queixar-se das fake news, no fundo dizendo que os jornalistas faziam fake news. E esta é outra questão muito importante, porque ainda hoje, está aqui uma pessoa a tentar entrar, eu vou admitir, ok? Não sei quem é, mas ainda hoje, nestas sessões que nós fazemos, muitas vezes nós temos que esclarecer, eu estou aqui a fugir um bocadinho, mas já vou voltar a esta história, nós temos que esclarecer que não são os jornalistas que produzem notícias falsas, porque às vezes perguntam assim, mas porquê é que os jornalistas fazem notícias falsas?
Não, por favor. Vamos lá então explicar como é que isto funciona. Os jornalistas não fazem notícias falsas, porque o que os jornalistas podem fazer é isto que está aqui a acontecer, embora isto não tenha sido feito por um jornalista, que é um engano, um erro. Mas o engano, o erro, corrige-se, embora às vezes os enganos e os erros possam ter consequências graves, mas corrigem-se numa edição seguinte, hoje em dia com o digital então é fácil, corrige-se e em baixo põe-se uma nota a dizer este artigo foi corrigido ontem às 10 horas, antes, por exemplo, eu trabalhei 15 anos numa News Magazine, na revista Visão, e só na semana seguinte é que fazíamos a correção, mas estava lá a correção, pedimos desculpa aos nossos leitores, tal. Uma notícia falsificada é de propósito, não é um erro, é propositado, não é? Pronto. E o que é que aconteceu neste caso, e por isso é que eu, apesar os meus colegas mais da área da literacia chamam-me a atenção, não, calma, isto não é notícia, eu sei que não é notícia falsificada, mas eu acho que é interessante exatamente para se perceber, por um lado, a dimensão, como eu estava a dizer há pouco, mas por outro lado também esta distinção. O que aconteceu neste caso foi que esta senhora, que por acaso até é juíza, resolveu escrever um poema que ela considerou de homenagem a Sofia, porque gostava muito da poesia de Sofia. E sem ela querer, sem ela fazer nada por isso, as pessoas gostaram tanto do poema, que é como vos digo, continua a circular e a ser usado para imensa coisa, e que entenderam que o atribuíram a Sofia, não é? Portanto, por outro lado, há ainda aqui um outro tema muito interessante do ponto de vista de literacia, que foi o jornal público, portanto, um órgão de comunicação, portanto, jornalismo, que desmanchou o equívoco. E esse é também o papel do jornalismo, ok? Portanto, depois de sair aquele artigo no Jornal Público, esta senhora juíza escreveu muito aflita, bem, fui eu que escrevi isso, mas eu nunca disse que isto era de Sofia, nunca quis dizer que era de Sofia, não sei como é que isto aconteceu, portanto, no fundo, lá está, ela não teve uma intenção e, portanto, não podemos falar de uma coisa falsificada. Mesmo a expressão que eu disse há pouco, notícia falso, peço desculpa, poema falso, como está no Público, se calhar também não é muito justo, porque no fundo ele é mal atribuído, ele não é falso, porque esta senhora criou, portanto ele não é inventado, não é falso, e nunca, na verdade nunca ninguém disse que ela era de Sofia, mas alguém, pronto, lá está, e as tecnologias têm estas coisas. A coisa aconteceu, não sabemos exatamente como é que começou, mas teve este efeito. Pronto. Portanto, dizia eu que aquele é um exemplo relativamente, pronto, por um lado não é notícia falsificada, mas é um exemplo de confusão criada pela disseminação demasiado fácil, no fundo, mas é obviamente uma coisa benigna, digamos assim, não acontece aquilo que pode acontecer com as notícias falsificadas, que podemos falar um bocadinho, mas portanto, o que eu vos queria transmitir aqui é esta ideia de que há, de certa maneira, esta explosão, porque também é importante dizermos que sempre houve manipulação de informação, desde o tempo dos romanos, portanto, não é preciso... Quando eu digo os romanos é porque foram os primeiros a fazer aquelas espécie de diários, às vezes até em dispositivos muito arcaicos, como é evidente, mas havia obviamente uma intenção no fundo, de propaganda, de certa maneira, não é? Portanto, também não lhe podíamos chamar notícias como as entendemos hoje em dia. Mas o problema é que agora a disseminação é brutal em quantidade, brutal em facilidade e em rapidez, não é? Portanto, há de facto situações muito graves, há pessoas que morrem por causa das notícias falsificadas. Eu espero não dizer o número errado, porque vou dizer de cor, mas a BBC fez um apanhado e chegou à conclusão que tinham morrido 800 e tal pessoas no Reino Unido por causa das notícias falsificadas relacionadas com as vacinas contra a Covid. E, portanto, isto para não falar de linchamentos, situações que já aconteceram, nomeadamente no Brasil, portanto, de facto, podem ser muito perniciosas e perigosas as notícias falsificadas. Mas aqui a ideia era tentarmos encontrar as principais alavancas, digamos assim, que nos fizeram chegar lá. Por um lado, esta questão da aceleração permitida pela tecnologia. Portanto, a tecnologia não tem mal nenhum em si, já todos sabem, a tecnologia é usada pelos homens, portanto pode ser mal usada ou bem usada, sempre foi assim, não é? E aqui acontece um pouco a mesma coisa, esta aceleração não é culpa da tecnologia, a tecnologia é rápida, porque nós queremos que ela seja rápida, só que depois entramos neste paradoxo que é achar que os humanos podem ser tão rápidos como a tecnologia, ou exigir dos humanos que sejam tão rápidos como a tecnologia. Ora,
para fazer bom jornalismo, ele não pode ser tão rápido como a tecnologia, porque o facto de eu carregar num botão e poder agora partilhar que a Isabel está aqui a dizer asneiras, imaginem, calão, não é? Não quer dizer que isso seja verdade, mas é um instantinho, num segundo eu ponho isto a circular, não é? Mas, jornalisticamente, o que eu tinha que fazer era confirmar, falar com algumas das pessoas que estão na sala e dizer, é verdade que a Isabel disse asneiras naquela sala, naquele dia, àquela hora e tal e tal. Isso demora, nem que sejam uns minutos, mas demora, não é? Normalmente não demora só minutos, mas enfim, pronto. Portanto, leva tempo. E, portanto, é exatamente o contrário daquilo que acontece com a tecnologia, que hoje em dia carrega no botão e já está, não é? Cada vez mais, claro que, enfim, as coisas também se tornam por um lado mais complexas, por outro lado mais fáceis, mas a verdade é esta. E, portanto, no nosso dia-a-dia é um pouco isto que se passa. Portanto, esta contradição entre aquilo que é possível e aquilo que deve ser feito tem trazido muitos problemas. Como acho que já todos demos conta, portanto não vale muito a pena, penso eu, estar a elencar, acho que todos temos essa noção. Temos, ao mesmo tempo, também a crise dos média, com certeza terão também noção, há uma precarização elevadíssima dos jornalistas, ganham menos, têm cada vez menos segurança nos seus empregos, têm cada vez mais dificuldade em mudar de emprego, porque os novos empregos são poucos, não é? Vão existindo, sobretudo naquilo que chamamos online, mas mesmo assim sempre menos do que os que existiam antes nos meios chamados tradicionais, se quisermos pôr a coisa desta maneira. Essa crise já vinha antes dos ChatGPT, e claro, é verdade, já vinha, mas no fundo vem-se juntando, é como aquelas coisas, aqueles monstros dos desenhos animados, que começam assim uma bola pequenina e depois vai ficando maior, vai-se juntando, quando se pensa que está a destruir, ela torna-se ainda mais gigante, é um bocadinho a mesma coisa, foram-se juntando vários problemas, não é, que vêm sempre agravando. Não quer dizer com isso que eu acho que o jornalismo vai morrer, não acho, mas a verdade é que ainda não se encontrou um modelo que o sustente como se sustentou para trás, não é? E, portanto, temos esta crise financeira dos média, mas também temos depois uma crise ética, se quisermos, não é? Porque a certa altura as coisas também já se foram alterando, mas todos nós tivemos noção disso. A certa altura, a tal rapidez, a tal ideia do eu vou ser o que vou pôr primeiro, por exemplo, mataram-se muitas pessoas que não morreram, não é? E neste momento, agora posso-vos contar aqui uma coisa um bocadinho, entre aspas, não é exatamente anedótica, mas aqui há uns meses morreu uma pessoa que eu tinha entrevistado para um destes livros que tenho aqui. Eu soube disso à noite, como não estou, enfim, num diário, digamos assim, eu trabalho como freelancer e, portanto, normalmente não estou propriamente a trabalhar num ponto de vista noticioso. Falei disso a colegas minhas, que poderiam, no imediato, passar essa informação, e, no entanto, essa informação só foi passada no dia seguinte, porque nesse dia, o que me disseram foi: nós não podemos, a nossa regra é não noticiamos a morte de ninguém sem falar com pessoas próximas. E àquela hora não era possível falar com uma pessoa próxima que confirmasse a morte. Eu tinha a certeza que aquela informação era verdadeira, mas percebi perfeitamente aquilo que as minhas colegas me disseram e, num certo sentido, fiquei satisfeita, embora, exatamente por haver este cuidado, não é? Mas, por outro lado, reparem no contrassenso que isto é, que é, de certa maneira, essa informação saiu mais tarde do que teria saído no passado, não é? Antes da internet, na verdade, porque, a certa altura, temos que ser extra cautelosos, não é? Pronto, mas é bom, a extra cautela, prefiro, portanto, escusamos de matar as pessoas antes do tempo, e, portanto, sim senhor. Mas isto é quando há cautela. Quando não há, como sabem, e acontece muitas vezes, diz-se muita coisa grave e enfim, que cria muitos problemas. Depois há outro ponto que para mim é muito importante, porque normalmente não há esta consciência, que é as notícias falsificadas vieram permitir, ou agigantaram-se com a possibilidade de lucro. O que acontece é que, como uma coisa falsificada normalmente, como não tem que se cingir a regras, consegue ser muito mais interessante, não é? Embora a realidade nós saibamos que também tem muito interesse, porque acontecem coisas extraordinárias na realidade, não é? Ainda agora, por exemplo, a história dos meninos que caíram não é na Amazónia, mas faz parte da Amazónia,
na Colômbia, não é? E sobreviver, é uma história extraordinária, é uma história verdadeira, portanto, podemos pensar, não precisamos de inventar nada, porque há histórias tão incríveis, não é? Seja com um final feliz ou sem final feliz, mas a verdade é que inventar facilita dar interesse às coisas, não é? Porque podemos impular, aumentar, etc. E, sobretudo, manipular. E então entramos mais uma vez, neste paradoxo, que é interessante, porque é exatamente o oposto daquilo que deve ser o jornalismo, não é? Portanto, o jornalismo procura a verdade. Se a consegue transmitir ou não é depois um outro problema, mas a principal função do jornalismo é buscar e transmitir a verdade. E digamos que ter lucro com isso, no sentido em que os órgãos de comunicação precisam ter lucro para depois pagar aos seus jornalistas. Ora, o que acontece agora é lucra mais quem diz a mentira. Isto é um dilema, é um problema, não é? Como é que saímos desta questão? Porque a mentira, normalmente, exatamente como não tem regras, permite muitos cliques, os cliques permitem ganhar muito dinheiro e, portanto, porquê não espalhar mentiras, não é? Que é o que se passou em muitas situações, das que, nomeadamente, um dos sítios onde a coisa ganhou assim um grande balanço, que foi na Macedónia, em que havia miúdos, literalmente miúdos, a espalhar notícias falsificadas, porque aquilo lhes dava lucro, eles diziam, isto dá-nos não sei quantos mil euros, e o nosso ordenado era, imaginem, de 100 euros, agora não sei se estou a dizer os números certos, mas era uma proporção deste género, enfim. Portanto, é de facto problemático e é importante ter noção disto. E, sobretudo quando estamos nesta questão da literacia, eu faço muita questão de falar disto, que é para as pessoas terem noção de que partilharem uma coisa que não têm certeza que é verdadeira pode realmente encerrar uma série de riscos, não é? Não só para as pessoas, como nos exemplos que eu dei há pouco, mas como exatamente para esta lógica de fazer lucrar aqueles que não só deviam estar a ser punidos, como obviamente não deviam lucrar, não é? Pronto. Portanto, a manipulação também já falei um bocadinho e a quantidade de informação também já falei, portanto, para já ficava-me por aqui. Então, agora tentando conjugar estas várias coisas, falar-vos um bocadinho de como é que as coisas se cruzam, digamos assim, não é? Portanto, esta é uma das coisas que se usa para explicar a importância da literacia, não é? Portanto, para os média, neste caso, pronto, a literacia, no fundo, a expressão literacia, até há uns anos, era muito usada relativamente à leitura, não é? Ou seja, as pessoas podiam ter escolaridade, mas nem por isso compreender aquilo que estavam a ler. Agora acrescentamos-lhes para os média, porque no fundo é um pouco a mesma coisa. Eu até posso estar a ler uma notícia, mas se não tiver alguma preparação extra, não me aperceber exatamente que essa notícia está mal elaborada, tem erros, não é verificável e, portanto, a probabilidade dela não ser verdadeira ou totalmente correta é maior. Para isso é preciso preparação. Portanto, no fundo, estamos aqui a falar de uma literacia extra, digamos assim, não é? Não só saber ler, como compreender o que está lá, como, em cima disso, ainda conseguir, de certa maneira, fazer perguntas àquilo que estamos a ler, não é? E ver se elas são respondidas por aquilo que lá está. Portanto, no século XXI, quem não consegue saber a diferença entre o que é informação real e o que é falsificado, é um iletrado funcional. Portanto, no fundo, significa que, de certa maneira, a literacia que tem poderá não ser suficiente para fazer a sua vida, para ter no fundo, profissionalmente ou na sua vida, correr menos riscos de ser enganado, digamos assim, pela informação. Isto é sempre tudo. No fundo, o que eu estou a dizer é um erro também, não é? Se é a informação, não estamos a ser enganados, não é? Enfim, mas mais uma vez, para facilidade de comunicação, sabendo que compreendem o que eu estou a querer dizer. Isto, portanto, na sequência daquilo que eu estava a explicar logo de início, isto foi uma associação criada precisamente para dar resposta a este tema da literacia, que vem na sequência do tal protocolo que fizemos com o Ministério da Educação, em que começámos nas escolas. Entretanto, temos muitos outros trabalhos em andamento, e fica aqui para vocês poderem ir consultar a página se quiserem. Tem lá recursos, tem lá notícias sobre o que nós fazemos, mas também tem lá uma coisa interessante, que é o projeto mais recente, embora esteja a acabar, que era projetos de literacia a pedido, ou seja, as escolas
podiam-nos dizer, há uma lista de jornalistas formados nesta área também, não é? Na literacia tem que ser, essa era a condição. Imaginem, esta escola precisa de um fotógrafo que venha ajudar a compreender a manipulação de imagens, por exemplo, não é? E pede especificamente aquele fotógrafo, está lá a sua fotografia, está lá o seu currículo, portanto é a pedido, digamos assim. Pronto, foi um projeto específico que fizemos e que está lá explicado. Isto para quem está na sala, distribuir para quem quiser, tenho ali mais alguns se for preciso, porque não foi um livro pensado especificamente sobre o tema da literacia, mas no fundo tinha como base essa preocupação, porque foi um livro feito coordenado pelo sindicato, um projeto do Sindicato dos Jornalistas, na altura, mas foi publicado por uma editora portuguesa, em que tinha como preocupação, no fundo, dar a conhecer melhor o trabalho dos jornalistas. O que é que os jornalistas fazem quando vão para o terreno? Porque exatamente entendemos que a literacia também passa por essa compreensão, por os cidadãos compreenderem o que é o trabalho dos jornalistas e porque é que ele é diferente de ter um blog, ou ter um canal de YouTube, ou ter sem menosprezar nenhuma dessas coisas, mas a questão é que o jornalista está obrigado a um código deontológico. E há algumas destas histórias que permitem perceber isso muito bem. Histórias que não puderam ser contadas. Portanto, os jornalistas, no fundo, aqui falam das questões que surgiram no terreno da reportagem. Portanto, não é sobre as reportagens em si, mas sobre o trabalho e os problemas que surgiram. E alguns deles prendem-se exatamente com isso, como eticamente não era possível contar aquela história, que até era muito boa, era incrível, era fantástica, mas não respondia às obrigações éticas jornalísticas, por exemplo, não pôde ser contada. Por exemplo, isto é apenas há muitas outras coisas, são jornalistas de várias áreas, de imprensa, de televisão, de rádio, de mais velhos, mais novos, enfim, pronto. A ideia foi ter este apanhado de várias realidades com que os jornalistas, no fundo, se confrontam no seu dia-a-dia. Aqui, começo um bocadinho por brincadeira, com esta imagem que é de uma t-shirt, que eu gosto muito, porque exatamente, de certa maneira, para mim, tem uma ligação ao jornalismo literário. E porquê? Porque o jornalismo literário aparece, na minha perspectiva, como oposição extrema às notícias falsificadas, precisamente porque não só implica normalmente jornalismo de investigação, como também implica muitas vezes dar uma outra perspectiva da história. É este, digamos assim, um dos ADN do jornalismo literário, é não nos dar aquilo que já sabemos, mas dar-nos algo mais, algo de diferente, não é? Depois, por outro lado, muitas vezes eu uso a história do Capuchinho Vermelho também para fazer exercícios na área do jornalismo, que posso-vos dizer que é muito, muito interessante, porque dá as coisas mais variadas que vocês possam imaginar, desde a questão do ângulo, à questão dos personagens. O nosso foco é no Capuchinho Vermelho, ou é no Lobo, ou é no Caçador, e dá histórias completamente diferentes. Isso tem a ver com o ângulo jornalístico, enfim, pronto, não vou... Se quiserem, depois podemos explanar um bocadinho mais, mas, sobretudo, porque acho muito interessante esta ideia de que, de repente, Capuchinho Vermelho não é uma menina ingênua, mas uma menina que até assusta o próprio lobo, e, portanto, podemos mudar a história. São os mesmos personagens e podemos mudar a história. A história, e aqui é importante entrar na questão do jornalismo, porque este também é um ponto importante do jornalismo literário, que é mudar a história no sentido do ângulo e da forma como a vamos contar, mas não dos factos, não é? O capuchinho continuará a ser comido ou atacado pelo lobo, continuará a haver enganos e mentiras, etc., mas, eventualmente, a perspectiva poderá ser diferente. Não os factos, mas a perspectiva. E é aí que entramos, então, no jornalismo literário. Para ligar o tema do jornalismo literário ao género de reportagem, porquê? Porque há ainda alguma controvérsia relativamente ao que é o jornalismo literário, embora cada vez mais, porque também, entretanto, a Associação
Internacional de Estudos de Jornalismo Literário já tem alguns anos e já tem algum caminho feito, mas há um pouco esta ideia que o jornalismo literário é literatura e, portanto, pode ser uma coisa mais... histórias mais inventadas e tal, e não é isso, de facto. Se quisermos associar um género jornalístico ao jornalismo literário, ele será, em princípio, género de reportagem. É difícil, nunca vou dizer que é impossível, mas é difícil que uma notícia seja jornalismo literário, parece-me difícil que uma entrevista seja jornalismo literário, embora possa ter um texto inicial que tenha essa ambição, mas enfim, tão curto, parece-me difícil. Portanto, em princípio, jornalismo literário é reportagem. Mas claro que nem toda a reportagem é jornalismo literário, portanto esta parte é interessante, não é? Porque podemos perfeitamente fazer uma reportagem que não tem uma preocupação especial com o lado estético, que é isso que depois nos vai dar o jornalismo literário, não é? A beleza do texto, a qualidade do texto, e de facto podemos ter uma reportagem que é muito jornalística, com um texto muito seco, muito informativo, mas muito seco, mas é reportagem e não deixa de ser reportagem por causa disso. Mas, sendo jornalismo literário, à partida será publicado em género reportagem. Isto é apenas um exemplo de uma reportagem que eu fiz, que depois podemos falar um bocadinho sobre ela, se for do vosso interesse, mas que engloba um bocadinho estas várias coisas, não é? Portanto, no fundo, a profundidade, a investigação, mas também a preocupação, a parte humana, porque trata-se de um artigo, de uma reportagem sobre crianças com cancro no Myanmar, que no fundo aqui o tema tem a ver com o próprio transporte para os tratamentos, ou seja, aquilo que no Ocidente não seria um assunto, digamos assim, passa a ser um assunto nestas geografias, eu ia dizer mais pobres, mas ao mesmo tempo são muito ricas, mas enfim, sabemos como são essas desigualdades, mas a questão, o interesse desta história era exatamente, do ponto de vista humano, perceber-se que estamos a falar de situações em que os tratamentos existem, portanto não é uma impossibilidade científica tratar estas crianças, mas o que, como é um país muito complicado geograficamente, é enorme, demorámos um dia inteiro para fazer um percurso que no fundo teria talvez 100 ou, em linha reta teria 100 ou 200 km, mas na prática precisámos de canoa, de barco, de autocarro e de carro, ou seja, táxi, para chegar à casa destas crianças, ou seja, para eles terem acesso ao tratamento têm que passar por tudo isto e esse lado humano foi o que deu origem a esta reportagem, sendo que há um português que criou uma associação exatamente para apoiar essas situações e, portanto, esta foi a razão de ser da reportagem. Portanto, trago aqui apenas como, enfim, um exemplo que podemos conversar um bocadinho, mas que engloba um bocadinho estas várias características que eu vos estava a falar. Agora, tentando então entrar um bocadinho mais especificamente no jornalismo literário, eu acho que já estendi imenso o tempo, portanto vou acelerar e depois podemos cá voltar se quiserem. Não vou elencá-las todas, estão aqui, mas no fundo vem um bocadinho de encontro àquilo que eu já vos disse antes, não é? Portanto, esta ideia de que o jornalismo literário ajuda a explicar o mundo, ajuda a compreendê-lo, ajuda a conhecer realidades que não fazem parte da nossa, portanto, no fundo, de certa maneira, é um motor de compreensão do outro também, não é? Portanto, e por isso, de certa maneira, implica também uma certa subjetividade. Não, aqui entramos na palavra problemática, não é? A palavra diabo, quando falamos de jornalismo, porque o jornalista deve procurar a objetividade, claro que sim. A questão é que o jornalismo literário terá uma latitude maior para relatar a subjetividade, não é para ser subjetivo o próprio jornalismo, mas para relatar a subjetividade, ou seja, para passar estas emoções das pessoas com quem se cruza, para passar o cheiro, o ambiente, a maneira como as pessoas se comportam, tudo isso faz parte, no fundo, também de fazer reportagem, por isso eu falava há pouco da reportagem, no fundo, fazendo o paralelo com o jornalismo literário, não é? Também não vou dar-vos todos os detalhes, mas só explicar que o meu doutoramento baseou-se na leitura do texto, de um excerto, porque o texto de Hiroshima do John Hersey é um livro inteiro, é um livro,
agora é um livro, mas começou por ser um número inteiro da revista, e portanto era impossível também fazer o que eu queria fazer com um texto tão grande. Peguei num excerto dessa reportagem, considerada até hoje um dos melhores exemplos de jornalismo literário, e pedi a um grupo, a uma amostra de 60 pessoas, que lessem esse texto, tal qual John Hersey o escreveu, e esse texto transformado numa notícia, portanto o texto noticioso e o texto de jornalismo literário. E a partir dessa comparação tentei perceber como é que o jornalismo literário impacta, no fundo, nos leitores, e o jornalismo noticioso também. E fiz isso usando técnicas das neurociências, portanto medindo o batimento cardíaco, medindo a dor, medindo uma série de reações emocionais, porque havia um questionário relacionado com as emoções antes da leitura e depois da leitura. E, portanto, isto, por exemplo, é uma imagem dos batimentos cardíacos, isto é uma imagem do aparelhinho que permitia fazer a estimulação de dor. E isso permitiu-me chegar a algumas conclusões interessantes. Uma delas é que a leitura tem efeitos nas emoções, na cognição e na fisiologia. Na fisiologia porquê? Porque altera, de facto, aquilo que alterou, de facto, coisas no corpo das pessoas que fizeram as experiências, não é? Ou seja, fez bater mais ou menos o coração, fez sentir mais ou menos o, portanto houve uma alteração. Mas, ao mesmo tempo, também muito interessante foi verificar que isso tinha uma relação muito substantiva com as características de cada um, as características psicológicas de cada leitor. Isto é muito interessante quando pensamos no dilema diário das redações, fazemos este tema, não fazemos este tema, mas e aquela discussão, as pessoas estão interessadas nisto, e há um que diz, não, mas porquê? Não estão nada interessados, quem é que está interessado? Bom, e vamos continuar sem saber, portanto não temos nenhum aparelhinho que meça o interesse das pessoas, mas, de certa maneira, temos aqui, de alguma maneira, uma prova de que se calhar temos todos razão, não é? Portanto, o jornalista que diz que a pessoa vai estar muito interessada, se calhar tem razão, o outro que diz que a pessoa não vai estar interessada também tem razão, porque vai depender muito das características de cada pessoa que lê os textos, não é? Por outro lado, esta questão de que, portanto, o texto de jornalismo literário teve um impacto maior em alguns aspectos, o noticioso teve noutros aspectos, mas, por exemplo, o de jornalismo literário fez com que as pessoas dissessem mais vezes que tinham gostado muito do texto, que partilhariam aquele texto com um amigo, que, por exemplo, tiveram prazer na leitura, ao contrário, quer dizer, menos, ou melhor, mais do que acontecia com o noticioso, e, portanto, no fundo, comprovámos que havia efeitos físicos, psicofisiológicos, na leitura de um texto de jornalismo literário. E assim me calo, dizendo-vos que têm no meu, se quiserem saber um bocadinho mais sobre estas coisas que vos trouxe aqui, podem ir ao meu site. Em alguns casos têm lá alguns dos trabalhos, noutros têm partes que podem consultar, espreitar, e fico disponível para quem ainda quiser falarmos de algum aspecto mais concreto que vos interesse. Sendo que tenho aqui algumas coisas para partilhar com quem está na sala, mas já podemos falar um bocadinho.